Olá, vamos dar continuidade com diabetes mellitus. A diabetes mellitus é um distúrbio do metabolismo caracterizado por níveis elevados da glicose no sangue, conhecidos como hiperglicemia. A insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, controla o nível de glicose no sangue, regulando sua produção e armazenamento. No indivíduo diabético, a insulina não atua de forma eficaz ou ao pâncreas simplesmente não produz, causando um episódio de hipoglicemia. A importância da diabetes mellitus é o problema de saúde pública, pois compromete produtividade, qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos. Alto custo de tratamento da patologia e de suas complicações, porque mediante de uma diabetes, o paciente ele não vai ter só a diabetes mellitus, ele pode desencadear um problema de hipertensão e, consequentemente, vai desencadear um problema cardíaco, além de uma disfunção renal, e uma coisa vai levando a outra, tá bom? Medidas de prevenção diminui a morbilidade, a morbimortalidade, doença sistêmica hereditária. Os órgãos afetados normalmente são olhos e rins. A epidemiologia são os dados do Ministério da Saúde. É a sexta causa mais frequente de internação hospitalar. Diabéticos representam 30% dos internados nas unidades coronarianas com dor precordial e é a principal causa de amputação de membros inferiores e de cegueira adquirida. Nos programas de diálise, de 26% são diabéticos. Etiologia é o que você pode levar a ter a diabetes, né? São os fatores de risco. Fatores genéticos, fatores imunológicos, fatores ambientais, idade, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial e hábitos. A hiperglicemia, deixa eu pegar uma coloração aqui. A hiperglicemia é o excesso da glicose, ok? Quando o excesso da glicose entra no processo renal, ele vai gerar o quê? A incapacidade de absorção. Nisso, mexe com a glicosúria, que ela vai perder os eletrólitos e o H2O do organismo. A poliúria, que é o excesso de urina, vai aumentar, né? E vai ocasionar o quê? Uma polidipsia, que é o aumento de sede. Alterações do metabolismo de proteínas e gorduras, levando à perda de peso e ao aumento do apetite, a polifagia. O metabolismo dos carboidratos ocorre o quê? Eu tenho o pâncreas, onde ele produz quem? A insulina. Tem os vasos sanguíneos e as células, ok? A glicose e aqui as células de glicose. Ambas se transformam na insulina. A degradação da gordura resulta em aumento do corpo cetônico. Esses ácidos básicos causando cetoacidose diabética, que podem levar à alteração do nível de consciência, como até mesmo a morte. Vou explicar para vocês. A pessoa que ela tem uma diabetes mellitus, ela vai sair um cheiro ácido pela boca, parecido com aquele cheiro quando a pessoa está muito tempo sem comer. Só que vai lembrar um cheiro de acetona. A boca da pessoa que ela tem diabetes, quando ela já está passando de um certo tempo, né, que a diabetes dela está muito alta ou está muito baixa, né, o organismo ele vai expelir e vai sair um odor. Quando eu tenho uma diabetes muito baixa, vai levar ao nível de consciência, coma e até mesmo a morte. A pessoa fica muito quietinha, tá? Ou seja, ela já está em episódio de cetoacidose diabética, que pode levar a ter essas alterações. Eu tenho os tipos de diabetes. Eu tenho o tipo 1, que é a diabetes mellitus, aqueles pacientes insulinodependentes, mais comum ocorre entre jovens. A célula beta do pâncreas que produz a insulina são destruídas por um processo autoimune do próprio organismo. O organismo destrói essas células, tá bom? Isso ocorre entre 5 a 10% de casos e de início súbito, geralmente antes dos 30 anos.
Eu tenho a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é a insulina independente. Resulta de uma sensibilidade diminuída à resistência à insulina, ou de uma quantidade diminuída da produção de insulina do organismo. 90 a 95% dos casos, mais frequente em pessoas acima de 30 anos, tá? E obesa. A diabetes mellitus, associada a outras condições, como por exemplo o tumor pancreático, tem a diabetes mellitus gestacional, que só ocorre no período da gestação. Quando o bebê nasce, ela vai embora, tá? Eu tenho a fisiopatologia e sintomatologia. Diabetes tipo 1, há uma incapacidade de produzir a insulina devido à destruição das células beta-pancreáticas. Assim, a glicose deriva dos alimentos não pode ser estocada, levando ao aumento da glicose no sangue. Ou seja, por ela não poder ser estocada, a insulina aqui dentro, o que acontece? Ela entra toda na corrente sanguínea, e nisso ela corre a liberação e ela vai em grande proporção, tá? Por isso que que a gente fala da diabetes tipo 1, ela fica muito alta, porque ela não ocorre a quebra de moléculas. Eu tenho a diabetes tipo 2, está associada a uma intolerância à glicose lenta e progressiva. Se houver sintomas, estes comuns, brando no início, podem incluir cansaço, muita sede, aumento do apetite, emagrecimento, urina aumentada, tá bom? E um cansaço extremo. Insulinoterapia. Quanto ao tempo de ação? Ela tem de curta ação, que é a ultra rápida e rápida, intermediária, que é a lenta, conhecida como NPH, e a longa ação, ultra lenta, tá ok? Quanto à sua ação, eu tenho bovinas, suínas e humanas. A aplicação da insulina, ela é na subcutânea. Aqui eu tenho a representação das seringas, tá? E as unidades, a forma correta de aspiração. Então, as seringas de 50 unidades, eu tenho algumas seringas de 100 e de 50 que variam a graduação. Então, eu tenho seringa que eu olho de 2 em 2 unidades, seringa que eu olho de 1 em 1, eu conto de 1 em 1 unidade. Assim como eu demonstrei para vocês em sala de aula. Porém, só lembrando vocês que a seringa de 50 unidades ela é a mesma coisa que eu estiver falando, que é 0,5 ml. E a 100 unidades é a mesma coisa que eu falar para vocês, que é 1 ml. Aqui eu estou mostrando para vocês os locais aonde eu tenho a subcutânea que eu posso administrar. Tá ok? Tratamento, normalmente para diabética eu tenho a dieta, exercício e a insulina. Dieta, exercício, atividades físicas, monitorização da glicemia e medicamentos, educação ou mudanças de hábitos. Diagnóstico clínico. Aqui eu tenho só para vocês terem uma base. Na categoria normal, né, essa parte aqui, se eu vou aferir a glicemia capilar, aquele furinho, né, lá na lateral do dedo de vocês, que vocês fizeram lá em sala de aula na introdução de enfermagem. Se ela for menor que 110, tá ok. Se ela for maior que 110 e o paciente está em jejum, opa, vamos ver o que está acontecendo com esse paciente, considerado que ele é um pré-diabético. Na glicemia de jejum alterada, o paciente está em jejum, mas ela já começou a dar uma leve alteração. Então, ela está entre maior que 110 e menor que 126. Então, ela teve o quê? Uma leve alteração. Aí vai fazer uma investigação para saber o motivo. Tolerância à glicose diminuída, se ela tiver em jejum menor que a 126. Se ela tiver maior que 140 e menor que 200, também já está tendo leves alterações à tolerância da glicose. É considerado diabetes quando o paciente está com ela em jejum maior que 126 e não estando em jejum pós-prandial e se ele tiver maior que 200, ok? Aqui eu tenho algumas complicações que são as complicações agudas, que é a hipoglicemia, cetoacidose diabética
E as crônicas? Doença coronariana, o AVC e doença vascular periférica. Então, as grandes complicações, no caso das agudas, né? A hipoglicemia, qualquer um de nós, quando nós passamos muito tempo sem nos alimentarmos, dentro do horário, então a gente pode ocorrer de ter o quê? Uma hipoglicemia. Depois da aí a gente tem uma hipoglicemia, passa mal, desmaia, né? Se a gente não tomar, não se alimentar, não inserir a glicose, muitas vezes se você está na rua, você toma um copo de Coca-Cola, que é rica em glicose, ou come alguma coisa para quem está acostumado, e logo melhora. Quem não passa mal, né, e precisa de ajuda médica. A cetoacidose diabética, ela necessita o quê? A boca fica como tipo uma litose apresentando, tá? E o paciente, ele começa a exalar o cheiro, tá? Devido a ela estar muito alta, a glicose desse paciente. Sim, espero ter ajudado vocês e vamos dar continuidade via WhatsApp. Obrigada.